LABIC é um laboratório de estudos sobre imagem e cibercultura. E o foco dele é extrair, processar e visualizar dados. Inicialmente, começamos trabalhando com dados digitais de redes sociais. Então, esses dados em redes sociais, eles se tornaram para a gente um desafio muito grande, porque eles são em grande volume. Então, com isso, a gente também iniciou um processo de criar nossos scripts, os nossos programas, né, os nossos processos próprios de extrair, minerar e visualizar dados. Ele tem essa característica, essa pegada de ser na universidade pública, né, um local onde a gente tem mais tempo para se dedicar a cada um desses processos. Ele envolve hoje quase 30 pessoas, entre pesquisadores, bolsistas de graduação, mestrandos, doutorandos, né, e profissionais que também atuam dentro do laboratório, onde a gente sobrevive de recursos basicamente públicos, né, através de editais, através de cooperação que nós temos dentro do laboratório. Né. Isso acaba sendo, obviamente, um elemento que é até atípico, né, ou seja, um laboratório que traz tanta novidade dentro da universidade pública. Mas não é tanto quando a gente vai trabalhar com ciência de dados. Em geral, a área de ciência de dados ela tem uma predominância, né, uma hegemonia, digamos assim, de laboratórios grandes das universidades. Né? A gente sabe do nosso trabalho pioneiro no Brasil, mas a gente também faz essa interlocução com outros grupos que vêm de universidade, alguns vêm de ativismo, outros vêm de empresa. Né? Acho que essa confluência de saberes, no final das contas, ela é muito alimentada também pelo processo de cooperação, de troca contínua de trabalho. Né? Eu acho que quem trabalha com dados, seja ele na ciência, seja ele no mercado financeiro, ou seja no jornalismo, sabe que sem cooperação é muito difícil, porque você depende muito de inovação produzida por um monte de gente, né? No script que vai coletar, processar, visualizar, etc. Né? Então acho que é sempre um trabalho conjunto. Então se a gente pensa em produzir jornalismo de dados ou ciência de dados, a priori a gente vai ter que saber lidar com cooperação. Essa relação entre jornalismo e universidade ela é sempre muito contraditória, né? Porque a universidade ela tem esse papel crítico, né? E o jornalismo é um dos espaços da crítica, né? Ou seja, um dos objetos da crítica intelectual. Então sempre foi muito contraditória essa relação, né? E a autonomia desses dois âmbitos, eles também sempre foram muito importantes até mesmo para o fortalecimento dos dois, né? Acontece que o processo de produção da atividade docente, da atividade de pesquisa, da atividade de extensão dentro das universidades, dentro das faculdades de jornalismo, tem se alterado muito, tal como as gerações. Então hoje, por exemplo, nós temos uma geração que quer experimentar mais. Hoje nós já temos uma configuração legal que a atividade jornalística ela independe do diploma, então o aluno já chega querendo trabalhar, querendo narrar, etc. Então essas alterações fizeram também com que houvesse dentro das faculdades de jornalismo a criação de espaços de experimentação de alta intensidade. Então eu acho que a gente se encontra exatamente nesse local. Tanto é que hoje, né, ou seja, o LABIC é uma das principais fontes de dados e informações da própria imprensa. Né? A gente fala que a gente tem um setor especializado no laboratório só para a imprensa. A gente atende 3 a 5 repórteres por semana. E é exatamente o que se busca. Fábio, a gente precisa entender alguma coisa que está acontecendo nas redes sociais. Eu tenho a minha matéria para amanhã. Assim, tem como fazer? Tem como fazer. Então a gente já tem agilidade. Claro, isso tem a ver com o porquê a gente vem do jornalismo, pelo menos parte do laboratório. A gente sabe dessa agilidade. Mas também porque a gente foi desenvolvendo experiências junto ao alunado, aos pesquisadores, de dar mais velocidade às saídas dos dados também. Então acho que essa conciliação, ela também é, mesmo que exista esse campo saudável da crítica, né? Ou seja, a universidade ser objeto de crítica da atividade jornalística e a atividade jornalística também objeto do trabalho intelectual, de qualquer maneira é um caminho que é importante trilhar no Brasil, né? É importante estabelecer uma relação que seja uma relação firme também de produção de desenvolvimento e inovação. Né? O ensino é uma coisa, mas a gente também tem que, das universidades, fazer uma relação de proximidade no que tange à produção de inovação e desenvolvimento, porque a gente hoje tem, inclusive, marcos legais novos que possibilitam isso. E eu acho que o jornalismo de dados não vai conseguir sobreviver sem esse approach científico.
né? Sem esse modo científico também de se relacionar e se produzir. E nós temos hoje condições que o professor universitário, o pesquisador, ele não tem problema de escala, né, como tem o mercado. O mercado, muitas vezes, se sai um cientista de dados de uma redação, é um problema que até chegar alguém que tenha cultura, agilidade, etc., demora. Na universidade a gente não tem esse problema. Se sai alguém para fazer mestrado, a gente tem 5 pessoas para substituir que está ali já se preparando. Então, esse lastro é um valor importante exatamente para dar mais agilidade, mais inovação, né? Ou seja, tornar a atividade do jornalismo de dados uma inquietude, que ela possa estar em diferentes lugares. E eu acredito também que a atividade do jornalismo de dados nas redações, ela tende a ser cada vez mais, digamos, terceirizada, ou seja, de que empresas vão aparecer, vão se especializar e até vão vender serviços para as redações, né? Então, isso difere muito também da ideia que a gente tem de que todo o trabalho deve estar internalizado, né, na fábrica de notícias. Há coisas que não se dá conta, então a gente tem que incorporar essas novas dinâmicas. A gente, em 2018, por exemplo, a gente já vai ter projetos já com veículos de imprensa. Para o pesquisador, é importante ter novas questões. O jornalista, eu sempre brinco quando eu junto os engenheiros, os designers, né, os matemáticos, ou seja, gente completamente diferente dentro do laboratório, que o jornalista é o sujeito que é mais questionador. Então ele consegue trazer questões que muitas vezes ninguém está conseguindo ver. Então a gente está precisando, por exemplo, identificar rapidamente novas formas de ver as coisas. A gente chama o jornalista que o cara começa a produzir questões, é uma máquina de produzir questões. Então para a universidade é importante, que traz novas questões, novas realidades. E para o jornalismo é importante também, porque vai trazer uma abordagem científica, esse lastro de gente, que ele não conseguiria em tão pouco tempo juntar, entende? Então, assim, eu acho que é um caminho meio sem volta. A importância de se analisar redes sociais em 2018, isso está muito associado com as dinâmicas que se apresentam em 2018. Primeiro que a gente vai ter um ano eleitoral muito confuso, né? Muito confuso, e essa confusão ela é rapidamente identificada na maneira como as pessoas se comportam na rede, publicam na rede, se relacionam na rede. Então a rede, as diferentes plataformas, elas possibilitam a gente identificar esses sintomas, né? Eu acho que esse é um elemento muito importante, né, nesse observatório geral das redes, sobretudo para esse fato tão importante como as eleições. Mas não somente as eleições, também é um ano de Copa do Mundo no ano que vem. Copa do Mundo é um fato mais replicado na internet, assim, é o maior dos acontecimentos das redes sociais. Então isso também implica um monte de coisas novas, desde dos memes que circulam, né, ao acompanhamento cotidiano do que está acontecendo, sobretudo também num país que entrou, digamos, né, no centro do debate internacional, que é a Rússia, né, os bots russos e as campanhas eleitorais. A gente vai ter também um cenário internacional com muitas novidades em termos eleitorais, por exemplo, eleição na Rússia, eleição no México, eleição no Brasil, eleições na Venezuela. Então é muita coisa que vai acontecer ao mesmo tempo de alto impacto. Mas a gente também tem um país ainda muito, do ponto de vista político, com muitas dificuldades, né, na sua relação entre o governo e a sociedade civil, né, de forte conflito. No governo não só o poder executivo, mas os poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo, né? Uma desconexão com a sua base da sua sociedade, né? Então isso também gera conflitos, isso vai acumulando lutas sociais que desdobram-se em muitos movimentos de rua que a gente tende a se repetir. Então acho que a internet, de certa maneira, do ponto de vista político, do ponto de vista do entretenimento, ela acaba sendo uma aliada, né, para o entendimento sobre a vida social. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso. E a gente também tem que se preparar para as bases de dados que aí estão, né? Em que a gente vai possibilitar cruzar tantas coisas, né, para esses fatos. Eu acho que assim, a gente vive um momento, do ponto de vista de quem trabalha com dados, de grandes desafios, né? A gente está no início da construção de uma série de ferramentas, dispositivos, aplicações, né, que façam as pessoas criarem as suas histórias, a gente também dar visibilidade a acontecimentos, a movimentos, a ações que muitas vezes sempre foram da alçada, por exemplo, do jornalismo. O jornalismo sempre foi o lugar onde
a indignação era acolhida. Né? Quando a gente vai estudar a história do país, a gente vai para onde? Para os jornais, né? Para analisar como a indignação ela foi relatada. Então, acho que o jornalismo, ele, do ponto de vista amplo, não só daqueles que estão feitos, digamos, no front das redações, mas as novas formas, novos formatos do jornalismo, nos coletivos, nas pequenas empresas, etc., tem um papel muito importante também de continuar relatando essas histórias, né? Sejam elas de indignação, que eu acho que são as histórias realmente mais tocantes, mas também histórias desse mundo ordinário, né? Que é do futebol, enfim, é das cidades, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que 2018, assim, me parece que é um período que a gente vai ter que transitar, ao meu ver, do ponto de vista da comunidade científica de dados, transitar um pouco mais da computação, digamos, para as humanidades. Eu acho que a gente transitou muito das humanidades para a computação. Acho que 2018 vai ser um ano muito forte. Por exemplo, a gente tentar identificar comportamento eleitoral, comportamento de fã, né, comportamento de militantes. Eu acho que começar a entrar nesse mundo mais de como as emoções circulam na rede é algo que tem muito a ver com processos que não vêm muito da linguagem de processamento natural, né? Em algoritmos genéticos, etc. Eu acho que vem muito da maneira como a gente classifica palavras, sentenças, né? Ou seja, abordagens que vêm das humanidades que elas precisam cada vez mais ficarem em confluência com a questão das experiências científicas, digamos assim, no campo das ciências exatas, digamos, né? Então eu acho que uma primeira dica é investir nisso, né? Ou seja, as pessoas já têm hoje, ao meu ver, um avanço em relação a essas visualidades do grafo das redes que são tão difíceis, né, de serem compreendidas porque são redes complexas, né? Mas já existe uma certa visualidade no cotidiano, assim, de muita gente, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo além, né? A gente tem que começar a identificar, por exemplo, né, como que a gente pode pegar uma modelagem sobre direitos da mulher, né, e aplicar esses códigos aos programas dos presidenciáveis, para ver se de repente essas palavras elas estão aparecendo aqui e por que, por exemplo, essa pauta não está sendo dita, expressa, né, comprometida com os candidatos, por exemplo, a presidente. Começar a fazer um uso mais também lexical, acho que é um elemento importante para quem vai fazer análise de rede. Associar, inclusive, quem usa e as redes que disseminam isso. É um trabalho difícil, porque, de fato, trabalhar sempre na complexidade. Mas eu acho que a função da ciência de dados e do jornalismo tem algo muito comum, que é dar simplicidade, entendimento àquilo que é complexo, né? Acho que o jornalismo tem mais isso do que a ciência, mas a ciência ela precisa também demonstrar como o negócio é simples, né? Para que as pessoas também compreendam, né, e isso seja legitimado pela sociedade. Quem quer começar a trabalhar com redes sociais, eu acho que, sem dúvida, a gente tem o nosso canal, que é labic.net. Hoje a gente recebe muita gente que vai para o laboratório fazer residência. A gente não cobra nada por isso, eu brinco, né, sempre, mas é uma brincadeira séria, porque é um laboratório do povo brasileiro, né, que investe, né, naquele espaço. Então, a gente recebe pesquisadores profissionais que vão para o laboratório, tem que ir para Vitória, né? Então, enfim, essa, digamos, é o pedágio a se pagar, mas é uma cidade muito tranquila e muito ensolarada. E fica ali 2, 3 dias no laboratório, resolve as suas questões para esse ciclo de aprendizagem ser acelerado. Claro que tem os canais, né, como os canais do Faça Você Mesmo, né? Os outros laboratórios, tais como os nossos, que você pode ir ali estudando e tal. Mas quando você encontra uma turma que é muito parecida com você, é tudo mais rápido. Então acho que essa é a principal dica, né? Vá à Vitória, vai ser super bem acolhido, né? Além de comer uma boa moqueca, né? E aí tenha sempre um processo de aprendizagem, que eu acho ali é o espaço da aprendizagem. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Eu acho que muitas vezes no jornalismo não dá muito separar para, né, compartilhar aquela informação, a não ser quando a gente tem eventos como esse, né? A universidade não, a universidade é um terreno
terreno da cooperação explícita, então você precisa colher os diferentes continuamente. E é uma universidade pública, né? Então ela tem esse papel importante na vida social.